Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DMI, Programa de Ensino. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal. Nessa mentoria de hoje, vai ser um pouquinho diferente essa mentoria, a gente vai chegar a construir nada, mas a gente vai validar um código que foi de uma live mão na massa que a gente fez tempos atrás, ensinando a fazer, transformar arquivos OFX em arquivos XML. E essa mentoria foi bem interessante, foi quase um podcast, tive a felicidade de conversar com o Guilherme, que trabalhou na Receita Federal, e a gente falou sobre vários assuntos relacionados à Receita Federal, à inteligência artificial, sobre como que a Receita Federal trabalha, né, a sistemática de trabalho interno, investimento em tecnologia, em treinamento. Eu acho que vai ser algo bastante esclarecedor para quem atua na área fiscal e tributária, e a gente deu uma revisada aí nesse código da OFX. Então, vou deixar você com a gravação dessa mentoria, assiste, aproveita aí para entender um pouquinho como é que funciona a dinâmica interna da Receita Federal e eu ver um pouquinho de código lá no final, a gente mexendo lá na automação da OFX para converter em arquivo XML. Boa noite, Guilherme. Tudo bom, irmão? Boa noite, tudo bem? Tudo certinho. Bom, vamos lá, cara. E aí, como é que você me conheceu aí? Como é que você caiu aqui? Eu estava pesquisando loucamente sobre a transformação, porque o que acontece? Eu sou planejador financeiro. Eu até comentei com você, eu estou fazendo curso de Python, só que tem todo um processo de aprendizado para poder chegar onde eu queria chegar com o Python, né? E eu falei, gente, eu não posso esperar esse tempo todo, porque eu trabalho com planejamento financeiro e eu uso muito extrato bancário e fatura de cartão de crédito dos clientes. E aí, tipo, uma vez um cliente meu, para eu transformar 6 meses, não era nem para poder classificar junto com ele, entender o comportamento dele de gastos. Era só para tratar, tirar de PDF, passar para Excel, fazer os tratamentos para depois eu conseguir falar com ele. Foram 9 horas de tratamento de faturas e extratos de 6 meses dele para poder ficar uma coisa suficiente para eu conversar com ele e fazer aquelas perguntas que eu preciso fazer. Eu falei, insustentável, não tem condição, né? Antes eu não usava esse sistema de tantas faturas exatamente por conta disso. Aí eu fiz esse teste, falei, não, insustentável, mas também eu senti que era muito importante eu usar todas as faturas, esse tempo todo aí, para eu ter um bom histórico do cliente. Aí eu falei, não, eu preciso encontrar uma solução. Eu já gosto de programação, eu preciso encontrar alguém que ensine a fazer isso. Aí eu pesquisando, caí num vídeo, em outro link e acabei chegando em você. Você lembra qual foi o vídeo? Ah? Você lembra qual foi o vídeo? Lembro? Deixa eu... Talvez está na nossa conversa aqui. Foi do OFX? Como... Deixa eu dar um aqui para você no WhatsApp, tá? Sim. Foi aquele vídeo que eu ensinei a converter arquivo OFX para XML? Isso, foi esse mesmo. Marquei ele aí na nossa conversa do WhatsApp. Show. Não, eu queria que você dissesse o nome do tá o nome, vídeo, né? desculpa, perdão. Tranquilo. Achei que você queria o vídeo, um minutinho. Não, só o nome do vídeo mesmo, para eu saber qual foi a porta de entrada, né? Financeiro, normalmente, vem via arquivo OFX. Vê lá a live, né? Ensinando e tal. Um minuto. Mas Perdão. não é tão importante assim, não. Só o tema já é suficiente. Aqui, ó. Como automatizar a conversão de um extrato bancário OFX em arquivo XML? Ah, perfeito. Foi esse. Show. E aí, você conseguiu fazer isso? Tem gente que só assiste. Não, eu consegui. Foram horas e horas, que foi tipo 50 minutos de vídeo, né? Mas foram horas e horas para poder chegar na ferramenta ali no VBAzinho de conseguir converter o FX em XML. Só que aí até tinha marcado com você a mentoria antes de conseguir, estava tentando marcar, né? Aí depois você adoeceu também, igual eu. Sim. E aí nesse meio tempo eu acabei conseguindo finalizar. Aí eu até mantive com você, como eu te disse, porque eu queria ver se estava tudo correto. Porque o que acontece? Teve algumas partes do vídeo que eu não consegui implementar, só que elas não me atrapalharam de seguir. Vou te dar um exemplo. O cabeçalho do FX. Você ensinou como tirar ele, limpar ele, né? Digamos assim, o que você encontrou no seu arquivo FX para poder fazer, por exemplo, o que era o seu? Era 2 pontos. Isso. Você tinha lá o cabeçalho seu tinha 2 pontos e o restante do arquivo não tinha. No meu, tinha.
o restante do arquivo tinha. Se eu colocasse 2 pontos, ele ia deletar várias linhas que eram importantes. Aí eu não coloquei. Só que acabou que, por algum motivo que eu desconheço, o cabeçalho foi eliminado sem precisar disso. Então, teve isso que eu lembro de cabeça, mas teve mais uma ou outra coisa também que eu não usei exatamente o que você falou, mas que aparentemente deu certo. É aí que eu tô até preocupado. Eu queria até ver se o código realmente ficou correto, porque não foi receita de bolo exata. Acho que eu fiz o bolo, mas eu usei um outro ingrediente Um diferente. temperos diferente aí, né? Mas é isso mesmo, cara. Normalmente a gente vai trazer insights para vocês, né? É uma demonstração do que é possível fazer, mas dá para adaptar muita coisa, né? Inclusive eu falo bastante, cara, dessa live aqui, desse vídeo, você consegue criar diversas outras coisas. Se eu te ensino, por exemplo, a extrair dados de você é do financeiro, não é do fiscal, né? Mas, Na verdade, eu sou educador financeiro, né? Assim, não é nem no financeiro de empresa. Eu, por exemplo, o que eu faço? Você está com um problema financeiro na sua pessoal, família ou seu só, né? E eu organizo sua vida financeira e planejo seu futuro, né? É uma profissão relativamente nova, né? Assim, ela já é muito antiga, mas ela está aparecendo tem pouco tempo. Tem até uma entidade chamada Planejar, que regula, que não que regula, mas que certifica esse mercado, são CFP, né? Então ela tem todo um. Aí, assim, falei simplificando, mas é bem mais complexo do que isso. É isso que eu trabalho. então, cara, deixa aí seu Instagram, seu telefone, seu site, para quem quiser esse serviço aí, já aproveita esse espaço aqui para vender seu peixe. Vou deixar, vou deixar. Na verdade, assim, eu trabalhava na Receita Federal até um ano atrás e eu não podia muito ter muitas essas coisas, né? Aí eu ainda estou estruturando a empresa, né? Tem o Instagram, mas eu vou deixar ele aqui, só que ele ainda está no comecinho dele. Entendi. Depois você deixa o arroba, não sei o que lá, tá. @trastevere.planejamento. Ixi, como é que traz Teveri? Trastevere, deixa eu achar aqui. Agora sim, não fala para mim, não, fala para o pessoal que vai ver você depois aqui no vídeo. Trastevere, Trastevere.planejamento. Esse é o arroba do. Traz Tevere, com E no final, não Trastevere. com I. Trastevere. É um bairro romano, o nome da empresa. Entendi. Massa, cara. Então, beleza, apresentado aí. Vamos lá para a sua dúvida, né? Como é que eu posso te ajudar hoje? Bora lá. Então, Antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você demorou algumas horas para poder implementar. É normal? Foi a primeira vez que você fez uma automação em VBA? Foi a primeira vez. Perfeito. Demorou quanto tempo para você desenvolver ela? Nossa, foram horas. Eu anoto essas coisas, né? Só que eu anotei ela agrupada e não detalhada. Eu estimaria umas 5 horas, ou mais um pouco, 7 horas, para eu poder conseguir fazer. Perfeito. Que foi tipo, para sua primeira automação, tá bom, né, cara? Tá excelente. Só que eu já tinha experiência em um pouco, assim, o raciocínio lógico da programação. Quando eu trabalhei na Receita Federal, meu último trabalho foi esse. A gente automatizou, né? Eu principalmente, um processo lá. Eram 3 pessoas em Minas fazendo um trabalho, eu e mais 2. E cada região fiscal, 10 regiões, tinha 3 pessoas, teoricamente, então eram 30 pessoas. Com esse trabalho que a gente fez, né, mapeando as tarefas e com raciocínio lógico ali, e com a ajuda de pessoas, programadores mesmo, mas todo o raciocínio lógico que a gente construiu, a gente diminuiu de 30 pessoas para 3 pessoas, né, necessidade nível Brasil, né? Então, o raciocínio lógico da programação, eu já tenho uma certa facilidade. A questão era a linguagem do VBA, que, nossa, foi totalmente confusa para mim, assim, que eu não sabia, Novo, né? tinha pé nem cabeça. Se eu não seguisse exatamente o que você falasse, até os espaços, parece que estava errado. Entendi. O que é que você fazia na Receita, cara? O que eu fazia? Sim. Eu trabalhava com um atendimento ao público, né? A primeira tarefa foi essa, né? Eu atendi a maior parte do tempo, então tudo quanto é pepino que as pessoas tinham com a Receita Federal, eu ajudava a desempepinar, né? Eu ajudava a pessoa a solucionar. Depois, quando veio, antes da pandemia um pouco, a Receita é um órgão de excelência, de tecnologia, de inovação, assim, muito, ela e o Banco Central, né? Então, acho que são os órgãos mais à frente do tempo nosso aqui. Antes da pandemia chegar, em 2000 nem sei qual ano, mas 2019, eu já fui abduzido do atendimento físico
pro digital, né, que fazendo um trabalho de alteração, inscrição e baixa de empresas, mas tudo com uma equipe lá que eu nem conheço meus colegas pessoalmente, lá de BH, eu sou do Triângulo Mineiro. E aí, depois disso, né, aí eu saí dessa equipe e fui para essa equipe que a gente chamava de preparo dos processos, né? E era tudo automatizável, essas tarefas. Aí foi o que eu te falei agora mesmo, né? Automatizei essas tarefas todas. Entendi, cara. Legal. Deixa eu aproveitar essa experiência sua na Receita Federal. Não é todo dia que a gente conhece alguém que trabalha na Receita. E a gente tem eles têm um relatório anual de fiscalização, né, que eles liberam lá para a gente, contando como é que foi a fiscalização no ano anterior e o plano para o ano seguinte. E eu sempre falo desse relatório de fiscalização aqui, você falou, acabou de falar agora que eles investem muito em tecnologia, que é um órgão muito à frente, né, junto lá com o Banco Central, e eu percebi no gráfico que de um ano para o outro eles saltaram de autos de infração gerados, né, de 121 bilhões para quase 205, de 2016 para 2017, se não me engano. Como é que você enxerga isso? Você falou muito dessa questão da tecnologia, como é que é a sua visão? Hoje você não está mais lá, mas quando você estava lá dentro com relação a essa coisa da tecnologia, porque a gente, nesse momento, né, agora que a gente está conversando aqui, está estourando a inteligência artificial, e as pessoas estão achando que a inteligência artificial vai tomar o lugar de todo mundo, né? Mas o que a gente está vendo, no final das contas, é um mercado que está extremamente carente de profissionais de tecnologia. E não deveria ser, já que a inteligência artificial está tomando conta de tudo, né? Como é que você enxerga isso aí? Ué, assim, eu vou começando de trás para frente. A inteligência artificial, eu tô também assustado, né, como todo mundo, preocupado. Até tem um grupo de WhatsApp de colegas meus, colegas não, amigos, né, de colegial, né, tinha amiga, sei lá, não sei quanto tempo, uns 15 anos, e tem um lá dentro que é dono de uma mega empresa de tecnologia que explodiu aí, que é do Triângulo Mineiro, e ele entende mais que a gente, vai trocando uma ideia. Ele já está assim numa visão de inteligência artificial, preocupado com, como é que fala, o potencial disso, de tomada de empregos e tudo mais. Mas assim, eu também tenho esperança que não vai chegar nesse ponto. Então eu sou mais leigo, eu acho que eu nem tenho muito o que comentar a respeito disso. Eu estou mais por fora como observador. Só que eu imagino também que para você construir essa inteligência artificial, para tudo que vai desdobrar desse mercado novo, vai precisar de profissionais, né? E acho que tem coisas que a inteligência não tem como substituir o ser humano. Então, assim, é o primeiro impacto que dá na gente, assim, essa preocupação, né, de perder emprego, de tudo mais, como é que vai ser o futuro. Mas depois você vai pensando, refletindo e vai percebendo que tem muita coisa que o ser humano é insubstituível e que até a própria inteligência artificial também, todo o mercado que ela vai gerar vai precisar de novas profissões ou mais de algumas profissões que já existem. Agora, com relação à Receita Federal, eu já posso falar um pouco mais, né? Quando eu estava lá dentro, em 2015, né? Eu entrei, 2015, 2022, ano passado eu pedi exoneração, por questão de propósito mesmo. Gostava muito de trabalhar lá dentro, mas chegou um ponto que eu já não estava satisfeito. Eu via meu futuro lá dentro, eu falava, não, eu prefiro outra coisa, que foi o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Planejamento financeiro. Perfeito. A Receita me permitiu, por 2018, ela me permitiu trabalhar com isso de forma paralela, de acordo com alguns critérios ali que eu tinha que respeitar, né? Por exemplo, eu não podia dar consultoria tributária, hoje eu já posso. Então, ela já me permitiu, e quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a gostar mais disso do que trabalhar na Receita. Aí, em 2022, né, há um ano atrás, quase que exatamente, em fevereiro de 2022, eu pedi exoneração. E quando eu estava lá dentro, desde 2015, né, quase poucos meses depois que eu entrei, eu fui a uma palestra de um amigo, né, da Receita, o André Munir, lá em Uberlândia, e ele nos apresentou, né, o que estava iniciando lá, que era o Projeto Farol, que é um robozinho, por assim dizer, né? E eles começaram isso lá em BH. Pessoal, tem os fundadores, né, os idealizadores desse Projeto Farol, do Contágio, né? Tem o Contágio e o Projeto Farol, são duas coisas um pouco diferentes. O Contágio é como se fosse a plataforma que o Projeto Farol está inserido. Mas o Contágio que é o maior mesmo, assim, o grande robôzão lá da Receita. E eles apresentaram um Projeto Farol que era dentro do Contágio, eu achei maravilhoso, espetacular. A gente tinha um trabalho muito, extremamente mecânico na Receita. Tem que explicar aqui mais detalhado para você entender. Não, pode ficar à vontade.
que o contador, o contribuinte chegava para nós, aí ele chegava com uma folha, só uma folha, no máximo mais uma ali que era o documento dele, e com reconhecimento de firma ali do cartório, passando a procuração para você conseguir entrar. Você deve conhecer isso, né? Aquela procuração eletrônica que fala, ó, o Marcos pode te apresentar o Guilherme, né? Aí a gente tinha que, eu olhava aquilo, passava para a colega e ela ia lá no sistema, falava que tá tudo ok, passava para eu acionava o sistema, passava para a colega e ela ia lá e também aprovava, ou o contrário. E isso, vamos supor que a gente conseguisse, além dos outros 1000 trabalhos que a gente tinha, fazer assim, com vontade de sair correndo ali umas 20 por dia, né? Sim. Era muito chatinho o processo. Nós dois, né? E quando eu fui nessa palestra, ele apresentou, enquanto ele conversava com a gente, né, assim, na reunião ali, apresentando sem fazer nada, conversando de outras coisas, ele botou essas procurações para serem aprovadas. Ele já tinha conferido, né, no olho, está tudo ok, e só tinha que conferir no sistema. Digamos, sei lá, 2 horas ou menos, ele aprovou 500 procurações. As procurações de Uberlândia e região inteira. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui é o futuro aqui dentro. Tudo que saía de inovação nisso, eu embarcava e ia entrando. Então, e isso foi sendo desenvolvido. Começou com essa procuração, que era uma atividade muito mecânica, ou até com outra coisa, mas eu fui apresentado pela procuração. E aí foi só aumentando um leque de coisas, a quantidade de tarefas que esse programinha fazia, isso dentro do atendimento, que era o projeto Farol, mas existem na fiscalização, já existem outros plugins, né, dentro desse projeto do contágio. E o que eu via era cada dia mais esse trabalho que o auditor tem de fazer, né, no caso eu não era auditor, né, eu trabalhava no atendimento. O auditor fazia de fiscalização, ele também sendo extremamente automatizado, aquela tarefa mais mecânica e chata, vamos assim dizer, né? E isso permite com que ele, se ele antes fazia uma fiscalização, ele pode agora fazer 10, né? Porque antes uma boa parte do tempo que ele utilizava era para poder fazer essa tarefa mecânica. E assim, o que eu via era esse programa, não talvez como um exponencial como a inteligência artificial, era esse programa ficando cada dia mais evoluído e sendo mais potente a ponto de cruzamento de dados, algumas coisas de um pouco mais inteligentes que o auditor teria que fazer. Inteligente, mas ainda um pouco mecânica. E isso fez com que ele pudesse selecionar e filtrar e deixar mais substanciado as apurações. E isso aumenta tanto a quantidade que ele pode atuar, quanto a qualidade do trabalho. Então, assim, a Receita investe muito nisso, sempre investiu, desde sempre, e o corpo técnico lá dentro é fantástico, é espetacular. Eu sei que as pessoas odeiam pagar imposto, quando eu falo de Receita, todo mundo fica assim, né, tipo, odeia a Receita Federal, né, ou qualquer receita, que as pessoas não gostam de pagar imposto. Mas, assim, a legislação quem constrói são o legislativo, né? A gente só lá, a gente na época era eu também, né? Só executava aquilo que estava na legislação. E em termos de execução, o corpo técnico da Receita Federal, olha, é de excelência e não foi nem ninguém que foi lá e construiu o programa, foram funcionários da Receita que foram desenvolvendo esses programas por conta própria. Esses programas são da Receita Federal, construídos lá dentro, desenvolvidos lá dentro, são, assim, espetaculares, né? E crescem a cada dia mais. Fantástico, cara. Muito legal isso, porque um segundo dado que tem lá nesse relatório de 2017, ele conta que ele fez um investimento maciço em tecnologia, mas também na capacitação dos auditores, né? Que vai, de mais uma vez, na contramão daquilo que todo mundo está achando, que a inteligência artificial vai tomar conta de tudo. Eu acredito que a gente vai ter um caminho aí muito parecido com o que aconteceu quando começou o computador, por exemplo. Então, não sei se você lembra também, quando começaram os caixas eletrônicos no banco, que os bancários ficaram todos desesperados, achando que todo mundo ia perder o emprego. Claro que vai haver uma redução, porque existe um aumento da eficiência, mas eu acho que isso também evidencia a necessidade do ser humano. Eu fui num evento, no final do ano passado, chamado Impreconte, de um amigo meu que organiza aqui em Salvador. E nesse evento eles apresentaram um sistema, né, pessoal, uma desenvolvedora de software. Um sistema fantástico, cara. Você joga aqui a nota fiscal, ele já baixa, já lança, já escritura, já contabiliza, já envia imposto pro cara, e-mail, já transmite a declaração, faz a porra toda. Aí eu falei, pô, que massa, velho, legal. Só que quando o cara estava apresentando,
Ele fala assim, você não vai precisar fazer nada, você só vai acompanhar para ver se está tudo ok. Aí eu fiquei pensando assim, pô, e se o cara tributar errado um produto? Como é que vai fazer? Vai sair errado do outro lado. Ele só está automatizando o processo, ele não está automatizando a qualidade da informação que está sendo apresentada. Então, isso evidencia o quê? Uma necessidade maior de alguém que entenda o que está acontecendo ali dentro, que entenda da qualidade da informação. É tipo caldo de cana, se você pega a cana toda podre, vai sair um caldo de cana péssimo do outro lado. Aham, Então, é concordo. importante a gente saber avaliar a qualidade da informação, e eu acho que isso vai ficar cada vez mais evidente. Como eu falo aqui no canal, né? As pessoas acham que a gente ensina só código. Código é tipo o final do processo. É muito mais importante você saber o que você quer resolver e você ter um plano para resolver isso. Porque a maioria das pessoas não tem um plano. Elas simplesmente querem copiar e colar, querem pronto. Só que o que vai dar para você um diferencial de mercado, na carreira, ou um crescimento no seu negócio, não é você saber usar uma tecnologia. É você entender como aquilo funciona e saber resolver os problemas que aquilo vai gerar. Porque a inteligência artificial ela vai resolver muitos problemas, mas ela vai gerar outros. Como a tecnologia no computador resolveu muitos problemas, gerou outros, então gerou empregos em outro lugar. Então, Uhum. isso é um processo que sempre vai estar acontecendo, né? É o que eu acho. Eu não acho que a inteligência artificial vai tomar conta de tudo, de todos, e que a gente vai viver eternamente deitado em berço esplêndido. Não. Acho que a gente vai ter muito trabalho pela frente aí. Não, eu concordo. E assim, eu acho que também que, de novo, né, assim, nesse aspecto eu sou leigo, né, então eu não estou dando mais um palpite do que uma opinião. Mas assim, refletindo sobre essa questão da inteligência artificial que veio à tona, né, recentemente, e também conversando com os colegas os amigos mais entendidos, eu fiquei pensando assim, olha, tem algumas coisas, né, que, por exemplo, quando veio o teletrabalho, hoje eu, pelo menos, eu prefiro mil vezes, e tem muitos clientes meus que preferem mil vezes ser atendido presencialmente do que por a distância, né? Tem gente que prefere sair de casa do que trabalhar de casa. Então, assim, o uso da tecnologia, ela tem uma limitação até pelo emocional do ser humano. Então, às vezes, se eu tiver a inteligência artificial conseguir entender minha mente, né, e ser meu psicólogo, às vezes vai ser tão frio aquilo, as respostas que ela vai me dar para o meu problema serão tão frias, né? Sem a emoção de um ser humano de verdade ali, com tudo aquilo que vai no pacote dele, que eu, tudo bem, poderia acessar a inteligência artificial, mas um ser humano que ela está substituindo, ela não está à altura daquele ser humano para aquele trabalho que ela está podendo desenvolver. Eu não ficaria à vontade de dar um problema para uma inteligência artificial, resolver para mim e falar assim, não, estou satisfeito e estou confiante que isso aí é o melhor. Porque ela pode até chegar nesse ponto, mas tem muitas entrelinhas, né, que só o ser humano, através da percepção. Os insights, né? A criatividade, as sacadas. Exatamente. Vamos chamar de espiritual, mas não quer dizer espiritual de Sim, sim, espiritismo. sim. É aquela coisa que ninguém sabe explicar, A né? intuição, né? A intuição de bater o olho ali, a pessoa falou, você junta com outra coisa, a energia com que ela falou aquilo, eu acho isso dificilmente será substituído, né? Vai conseguir substituir o ser humano nisso. Então, eu acredito que tem, vai continuar tendo espaço para a gente continuar trabalhando, igual você disse, vai gerar novos empregos, novos trabalhos, com Novas certeza. oportunidades, é isso. Toda crise gera uma oportunidade também, né? Só a gente saber aproveitar. Sim. Mas daqui a um tempo vai ser a mesma coisa, cara. Quando chegou o computador, todo mundo desesperado, eu vou perder meu emprego, meu Deus do céu, como é que vai ser? E hoje a gente convive numa boa com o computador, vai chegar um momento que a gente vai também conviver na boa com a inteligência artificial. Claro que empregos vão ser perdidos, que vai aumentar a eficiência, né? E se você parar para pensar, muitas das coisas que a gente faz hoje em dia, que a gente não gosta de fazer, é justamente o que a inteligência artificial vai fazer. Ela vai Sim, estar fazendo um favor para a gente, se você observar de um ponto de vista mais humano até, quantas pessoas a gente tem hoje que trabalham em locais que são infelizes, não gostam do que fazem, né? E, de repente, essa pessoa perdeu o lugar para a inteligência artificial que vai dar um pontapé inicial para esse cara buscar fazer aquilo que ele realmente gostaria de fazer. com Enfim, eu certeza. penso muito nessas coisas também. Faz sentido, Marcos, total, esse último aí também. Legal, cara. Então, obrigado por ter dado essa visão aí de dentro da Receita Federal, né, de como que você enxerga a coisa, para a gente aqui do lado de fora.
Porque eu fiquei muito impressionado com esse número, né? Foi quase 70%, cara, de aumento de alta de inflação gerado de um ano para o outro. E aí você falou que isso aconteceu quase que de forma orgânica, né? De dentro para fora. E isso, eu esqueci de comentar que você falou que eles investiam em treinamento e realmente investe. Não investimento de recurso financeiro, porque embora a Receita arrecade tanto, né, seja o órgão arrecadador, não, o orçamento dentro dela, ela tem muita limitação. Então, é assim, treinamento no sentido de fazer videoconferências hoje e a pessoa incentivar que as pessoas entendam. Eles criaram também um mecanismo de programação em bloco. Isso que eu fiz, acho que é programação em bloco fala. Isso que eu fiz, eu não precisei de usar a linguagem de programação. Eles construíram, né? Quando eu falei que é ajuda de programador, na verdade, eles só fizeram o que você estava fazendo comigo aqui. Depois de eu fazer o negócio, eles iam lá e conferiam. Eu tinha lá algumas opções que eu podia acessar e falar, eu quero que faça isso. Então, eu não precisava saber Python, não precisava saber VBA. Eles construíram um facilitador para que na hora que eu quisesse construir meu próprio robozinho, seria muito mais fácil, eu não precisava aprender linguagem de programação. Então, além de estimular o aprendizado de uso desses programas, além disso, e de forma massiva, de muito treinamento, de muita entrega dos colegas, e assim, o pessoal fala de funcionário público, né? Eu já não sou mais, então eu posso falar com isenção, mas eram colegas trabalhando até de noite, recebendo o mesmo tanto, pela vontade de servir ali, de entregar um trabalho bem feito. Então, assim, com tanto treinamento que teve, eles chegaram a um ponto que falaram, tem que liberar, porque já não tinha mais programador para dar conta de toda a demanda. Exemplo, o Marcos tinha um problema e ele queria automatizar uma tarefa. Aí ele mandava aquela sugestão, aquele pedido para a central. Não tinha mais gente poder fazer aquele código. Aí um pessoal parou, construiu um sistema, um programinha que facilitava criar robozinhos e entregou aquilo, e ensinou a mexer. E aí tinha uns doidos que nem eu lá que começou a mexer e conseguiu fazer o seu próprio robozinho. Mas, Por aí. É muito treinamento e muito incentivo mesmo lá dentro. E muita entrega do pessoal. O pessoal lá é muito bom de trabalho. eu vejo que você fala com um certo orgulho, tipo assim, cara, eu trabalhei lá, né? Eu falo, eu tenho orgulho. Se tinha uma coisa que eu tinha orgulho, não pelo. Eu não vou mentir pelo status também, né? Porque quando você fala que trabalha na Receita Federal, você gera um status, mas é porque, assim, realmente eu fazia parte de um órgão de excelência. O pessoal pode odiar, mas sim, é um órgão de excelência. Isso tem suas falhas, né? Tem suas esperas, suas demoras. Mas ontem mesmo, fui trocar o CPF da minha mãe, que tinha um errinho lá. O que eu fiz? Pedi os documentos dela pelo WhatsApp e mandei por e-mail. E eles estão lá verificando. Isso tudo surgiu de inovações da pandemia, que a gente teve que fazer, porque não podia mais atender presencialmente, o pessoal estava precisando de trocar CPF para pegar o dinheiro na caixa, e a gente teve que fazer isso rapidamente, sem atender presencialmente e em lote. Equipes e equipes trabalhando de madrugada para poder desenvolver sistemas que pudessem ser confiáveis. Sistemas não, mas na verdade eram mais procedimentos, que o sistema já estava praticamente criado. Procedimentos e maneiras de verificação, equipe de fraude foi criada especializada para poder, casos mais graves, o atendente não ficar preso ali, já mandava aquele caso mais grave de suspeita de fraude para uma equipe especializada fazer o trabalho, e, enfim, inúmeros procedimentos e equipes sendo criados para poder atender as pessoas e elas poderem pegar o dinheiro delas lá e manter o cadastro do CPF com qualidade, que hoje é tão referência o cadastro CPF que a carteira de identidade nacional que está surgindo aí, que surgiu uma lei, ela vai começar a ser implementada em breve, o número é CPF. Podia ser outra coisa, podia ser o título de eleitor, podia ser, enfim, qualquer outro número, mas não, é o CPF por quê? Porque a Receita entrega um trabalho de tanta qualidade que o cadastro CPF é um reflexo do trabalho da Receita Federal e todo mundo confia. Que pego no mínimo detalhe, Não podia ter uma letra fora que já cruzava. Era dentro desse sistema do cadastro da Receita Federal do CPF, tinha inúmeros cruzamentos lá dentro, não poder, que a gente não precisava nem mais, em alguns dos casos, pedir a identidade da pessoa. Já pegava de São Paulo, já era cruzado com a identidade de São Paulo. Se a pessoa tirou a identidade de São Paulo, eu já conseguia ver a foto, a identidade dela, sem ela precisar me mostrar. Eu pedia por hábito, né, mas nem precisava mais, né, pedir aquela identidade. Então, é um órgão realmente que dá orgulho de ter trabalhado lá dentro. Mas, cara, é muito bom quando a gente tem isso, né?
Porque nem, na maioria das vezes não é assim que acontece, né? Eu já trabalhei em uma das grandes indústrias siderúrgicas aqui do país e foi uma experiência bem, não vou dizer traumática, mas assim, uma situação de você trabalhar no almoxarifado, você ficar, todo mundo começa a trabalhar às 7, você começa a trabalhar às 9, você fica 2 horas lá fazendo nada, e aí você quer agilizar seu trabalho, ajudar, entregar as coisas para pessoas mais cedo, né? Lá no meu comecinho, era técnico logística, e cara, você não pode fazer isso. Ah, mas vai ser melhor. Não, você não pode, você não está entendendo, você não pode. O chefe do setor chegar para você e dizer assim, você não pode fazer isso. Né? Então, a gente tem uma cultura de mediocridade muito grande. Então, quando a gente consegue trabalhar num lugar focado em excelência, é outra coisa, cara. As pessoas, eu acho que a grande maioria das pessoas não sabe a satisfação e o prazer que é você poder trabalhar num lugar onde as pessoas se estimulam ao crescimento, se estimulam a serem melhores a cada dia. Parece que foi o que aconteceu com você. Parabéns. Obrigado. Então, vamos lá, cara. Como é que eu posso te ajudar hoje? Desculpa, ainda tô com um resquício aí dessa... Eu também tô. Tamo hashtag tamo junto. Parece que tá demorando um mês para poder passar essa virose, essa última aí. Mas A vamos lá. garganta ainda fica coçando um pouquinho, de vez em quando dá vontade de tossir, mas é isso mesmo. Nessa. Então já passou. Eu vou compartilhar o código com você, Marcos. Eu só não vou poder, porque eu não sabia que ia ser gravada e depois exibida, não tem problema nenhum, tá? Mas o arquivinho que eu tenho do OFX aqui, que eu trabalhei, foi de um cliente. E é informação sensível, né? Mas o código, eu vou te mostrar que eu vou compartilhar a tela. Sim. Eu posso, você pode fazer o vezes... seguinte: no Excel, você tem a opção de selecionar lá as informações sensíveis e colocar uma fonte chamada MS Outlook. Aí ele meio que criptografa, né, as informações. Mas o arquivo XML pronto, você fala? Não, no Excel, você vai exportar para o Excel os dados, não vai? Você ainda não fez isso? Não, essa parte eu não consegui fazer. Ah, Eu consegui transformar porque, assim, não consegui em termos de tempo. Eu parei no OFX, então eu vou reservar um tempo para poder fazer o XML para o Excel. Mas você conseguiu transformar o FX em XML? Isso eu consegui. Show. O que eu não fiz, nem cheguei a tentar ainda, foi do XML para o Excel, mas parece que é um passo bem mais tranquilo, né? Sim, inclusive tem uma live onde eu explico, né, detalhadamente como é que você faz para extrair os dados do XML para trazer para o Excel. Eu procurei essa live, eu não encontrei, professor. Só hoje eu já compartilhei ela umas 2 vezes aqui com o pessoal. Eu vou mandar para você. Obrigado. Pode ficar tranquilo. Eu agradeço. Mas vamos lá, deixa eu ver esse seu código aí. Beleza, vamos lá. Tá vendo a minha tela? Tô vendo. Você consegue ler? Consigo. Ah, tá. Você fez lá uma rotina de selecionar os arquivos, beleza? Aquela Isso. padrão. Essa aqui eu acho que é a biblioteca que eu tô selecionado, né? Eu ainda tô meio perdido, tá? Tranquilo. No Bom, deixa eu esclarecer um negócio importante que é com relação a essa questão da biblioteca. E volta e meia aparece gente, pessoas. Teve um cara que queria comprar a biblioteca. Compartilhei pra gente, então. Ah, tá, desculpa. Teve um cara que queria comprar essa. Acho que foi hoje ou foi ontem que ele entrou em contato comigo. Quanto é que você vende essa biblioteca e tal? Eu falei, cara, não tem nada demais lá dentro, não. É os códigos que eu tô cansado de fazer já lá nas lives. E eu criei uma biblioteca só para não ter que ficar repetindo o código toda hora. Até para a gente poder avançar para fazer coisas mais além disso, né? Porque imagine, eu vou criar um negócio que eu preciso de 3 horas para poder fazer do zero. Aí eu tenho que fazer isso do zero até chegar lá. Pô, já fiz 300 lives ensinando como é que importa o arquivo TXT para dentro do Excel. Não preciso fazer de novo isso do zero. Eu já pego algo que está pronto e construo dali para frente. Sim. Ah, mas eu não sei. Beleza, vai procurar a live lá que eu ensino como é que faz para importar os dados do TXT para dentro do Excel. Então, a ideia dessa biblioteca é simplesmente isso. É um código, uma função, eu chamo a função, ela executa o trabalho dela e acabou, tá tudo resolvido, tá? Isso ajudou bastante, limpou o código na hora que eu fui fazer, né? E aí tudo que eu ia fazer de novas... como é que chama isso? O código da biblioteca, como é que chama? Referência? Uma referência. Toda vez que eu tinha que fazer uma referência que poderia simplificar meu código lá, eu jogava na biblioteca. Eu achava melhor isso do que poluir o código. E eu fiz isso algumas vezes. Fica muito melhor, a gente tem trabalhado bem mais assim, até para dar manutenção, porque imagina, tem um erro aqui no meu código, por exemplo, a gente tem aqui arquivos TXT, que a gente vai importar, às vezes está com assinatura digital.
E quando você vai importar isso no VBA, no Python você não tem esse problema. Quando você vai importar no VBA, ele dá uma mensagenzinha de erro. E é importado depois do final do arquivo, alguma coisa assim. Porque aqueles caracteres estranhos, loucos que tem lá, eles dão meio que uma bugada no VBA. Então, pô, como é que faz para contornar isso? Então, peguei essa rotina e contornei. Basicamente, você conta lá quantos caracteres você quer trazer, né, para dentro. Eu contei mais ou menos quantos caracteres eram a assinatura digital e subtraí. Eu quero tudo menos a assinatura. Pronto, está resolvido o problema. Então, imagine que eu tivesse feito, sei lá, várias chamadas a essa função, a essa rotina. 10. Eu teria aqui 10 pontos diferentes no meu código para poder ajustar essa importação. Se eu tenho uma função, não, eu vou num lugar lá, ajusto, acabou, já está resolvido para todo mundo. E aquilo vai servir para todos os outros, todas as outras vezes que for chamada ela, né? Não precisa. Exatamente, essa é a ideia. Eu gostei muito. Realmente dá um pouco mais de trabalho, porque, igual você falou, né? Aquela solução ali eu vou ter que procurar ela em outro vídeo, né? Mas isso aí a gente encontra também, né? Foi o que Sim. comigo. Faz parte, né, do jogo. Sim. E aqui está o conversor mesmo, né? Aqui está a biblioteca. Sim. E aqui está o projetinho, né? O conversor. Módulo. Aí foi esse aqui que foi o código que eu criei aqui para poder fazer o FX. Legal. Beleza, você vai lá, importa o arquivo, aí depois vem aqui o início, né? Pega lá para contar quanto tempo vai demorar o processo. Pegou o FX ali, importou, tá? Aí você alterou o nome para XML, desça mais um pouquinho, imprimiu a primeira linha, que é aquele cabeçalho do XML, né? Beleza, depois você pegou lá o FX, já estava dividido em registros, e aí um de cada vez, né? Que caractere é esse aí? Qual? Em STR, parece que 2 pontos, só com um do lado do outro. Esse aí. Esse? Sim. Forte. Você estranho. Eu acho que é vazio, não? Porque daqui tá parecendo não. Esse aqui foi uma das adaptações que eu tive que fazer. Eu não queria, como eu não sabia como é que o VBA. Agora eu lembrei, é uma trema. Sim. Por que eu coloquei a trema? Vou te explicar. Como eu não queria, eu não sei como é que o VBA funciona, eu falei assim, olha, se eu tirar essa linha, porque eu não ia usar essa linha, essa linha tá dizendo o que mesmo? Eu gosto disso, assim, eu fui fazendo, se me mandar fazer de novo agora, eu não sei fazer, eu tenho que ver o vídeo de novo para poder fazer. Essa linha, o que ela diz? Você está pesquisando. Se não tiver a trema e o registro for diferente de vazio, isso. É um registro válido, né? Você vai poder... Eu acho que é nesse ponto do cabeçalho, que você, se não tiver os 2 pontos, você faz tal coisa, sabe? Sim. Aí, como o meu não tinha, eu não podia colocar os 2 pontos, e eu não queria fazer nenhuma linha diferente da sua, eu, ao invés de colocar 2 pontos, eu coloquei trema. Por quê? Porque a trema nunca vai ter. Então, eu não... entendi. Eu mantive a sua linha, porque eu não sabia o que ia acontecer se eu não a colocasse. Sim. Só que eu coloquei uma coisa que nunca vai acontecer. Entendi. Eu meio que anulei a linha, sem tirar ela do código, entendeu? Então vamos simplificar isso aí, cara. Pode apagar do end para trás ali, deixa só o if registro diferente de vazio. Aqui? Pode apagar. Até o end. O end também? Isso, também. Pronto, é isso aí. Toda vez que o registro for diferente de vazio, você vai trabalhar nele. Toda vez que o registro for diferente de vazio. Isso. Ou seja, que ele tiver texto. Toda vez que ele tiver texto, você vai trabalhar nele. E quando é que ele não teria mesmo? Na verdade, é porque a gente simplificou. Como você anulou aquela rotina ali que você... Essa rotina que você fez, você anulou. Você colocou um caractere que não existe no arquivo. Que nunca vai existir. Ele nada é a mesma coisa. Isso. Agora, a função original, qual era a ideia ali? Ele pular ou ignorar as primeiras linhas que tinham os 2 pontos. Então, se tiver 2 pontos e for diferente de vazio, eu acho que não era nem isso, não, cara. Eu acho que tinha alguma outra coisa antes. Porque, assim, se ele não tiver... Se 2 pontos for igual a 0, quer dizer o seguinte, essa linha não tem o caractere 2 pontos. Quer dizer o seguinte, não é um registro de cabeçalho. E o registro for diferente de vazio, então vamos trabalhar nele. Sacou? Se for diferente de...
Se os dois pontos, né? Ele vai procurar lá. Em STR é para procurar. Então, você colocou ali 2 pontos, procura lá nesse texto. Ele vai retornar zero. Zero quer dizer o seguinte, não encontrei. Ou seja, se não tiver 2 pontos e o registro for diferente de vazio, é um registro válido, é um registro que eu quero trabalhar. Uma linha que eu vou fazer lá o fechamento da tag. Ah, tá, sim. Se ela não tiver dois 2 pontos, pontos não é um registro de cabeçalho, é um registro normal. Aí eu vou e fechar a tag. se for diferente de vazio, aí eu vou trabalhar ela. Isso. Por Então, que nesse diferente de caso, às vezes vazio? eu posso até deletar isso aqui também, Esse aí? essa linha. Não, porque é o seguinte, em todo arquivo não, né? É demais, mas a grande maioria dos arquivos, eles vêm com a última linha normalmente fica em branco, Ah, tá. entendeu? Aí, Entendi. para a gente evitar que isso aconteça, a gente usa essa solução de registro diferente de Então, vazio. então, realmente vai ter algum registro que vai estar vazio. Isso. Normalmente, um arquivo TXT, a última linha está vazia, se Uhum, você observar. Aí, para a gente pular essa linha, a gente usa esse caractere, essa instrução, certo. certo? Beleza, você pegou o registro ali, tratou a situação, trocou lá os tios, tal, não sei o quê. Fecha a tag, né? Uhum, Beleza. E aí depois você vai embaixo, que é isso aí. Pega o registro. Se verifica se o último caractere daquela linha é uma tag de fechamento. isso, O maior que, né? E aí, isso. se for, cadê? Se for, você imprime e substitui ali. Para Faz o poder fechar, fechamento da não é? tag. Isso, perfeito. Faz o Para poder fechamento da fechar. tag. E E aí se você não imprime o for, registro. imprime o registro. Ótimo. Ok, desse aí. Pronto. Ah, tá. Desculpa. Net Não, registro. tranquilo. É isso aí, né? Isso. Aí Pronto. Então faz o você seguinte. ensinou a criar uma mensagem lá para poder avisar que tinha convertido com sucesso. E isso, em quanto tempo demorou o processo, né? E no Aham. final das contas, você tem que ter um arquivo XML válido, que é você abrir o arquivo e ele está com a estrutura de XML. Com Eu, relação. eu tenho o arquivo XML válido, mas é igual eu te disse, o que eu tenho transformado aqui, ele é sensível por ser de dado financeiro do cliente, né? Você tem Entendi. algum arquivo OFX aí que você possa me mandar no WhatsApp e eu vou mandar ele converter aqui? Mas eu não tenho. Tem muito tempo que eu fiz isso. Inclusive, eu fiz para ajudar um amigo meu. A história dessa live é o seguinte: ele estava querendo fazer esse processo de conversão, não é nem de transformar em XML. Ele queria só fechar a tag, porque ele achava que, na verdade, ele queria extrair os dados do FX. E aí eu olhei a estrutura do arquivo e falei, cara, isso parece um XML. E aí eu fui analisando e aí percebi que é um XML sem a tag de fechamento. Então, se eu fechar a tag, eu tenho um XML. Aí eu fui atrás disso. Pesquisei e tal, descobri que tinha esse tal desse cabeçalho, botei lá, encontrei uma forma de fechar as tags e transformei ele no XML. Sendo XML, eu sei como extrair os dados que eu quiser dele. Então, eu fiz esse processo. Peguei, converti ele em XML e extraí os dados. Entendeu? Mas, Entendi. assim, só executa. Você pode fazer o seguinte, ó. Um arquivo XML, normalmente, ele não tem os dados de quem é aquele extrato, né? Não vai dizer qual, tipo, CNPJ, o nome da empresa, a razão social, esse tipo de coisa. Mas são os dados que você considera que são sensíveis. Tem uns nomes de pessoas de Pix, assim, que para quem mandou, quanto, entendeu? Entendi. Esse que é o problema, no corpo, né, do FX. Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte, você pode executar ele, abre o arquivo rapidinho, só para a gente ver que realmente funcionou, não está com nenhum erro, e eu peço para o editor colocar aquela tarjinha, né, aquela barra, para borrar a imagem. Ah, beleza. Então vai Deixa eu lá. só, rapidão, só para a apresentação aqui, abrir. Sim, Eu vou abrir o FX para poder converter ele vai sair um XML, né, para nós. sim. Bom, então, só executa aí, cara. Disse se deu certo. Não, vou fazer isso aqui agora. Vou executar ele. Tranquilo. Mas o código está correto. Aparentemente, sim. Faz o seguinte, vai ali no menu depurar, Tá aparecendo já? clica aí, tá vendo já. Compilar VBA Project.
Beleza, vai aparecer uma mensagem de erro, a estrutura pelo menos está ok. Salvar, né? Que você sempre pede. Sempre importante, né? Aí eu vou executar. Executa ele aí. Eu botei Seleciona na o área de arquivo. trabalho aqui para. Beleza. Ah, já sei o que aconteceu. Já aconteceu isso aqui. Eu não posso deixar na área de trabalho, não. Eu tenho que jogar em outra pasta. Espera um minuto. O que acontece? Eu uso para quase tudo, eu uso o OneDrive, né? Ah, Sim. e ele não aceita, ele não puxa. Eu não sei por quê. É que Aí o quando OneDrive eu fui ele tem fazer. uma situação, uma questão que é o seguinte, para mim, pelo menos, né? Quando eu vou importar alguma informação direto da pasta do OneDrive, ele já vai Professor, baixar. Eu tenho que cortou. esperar ele fazer. Cortou? Tá. Quando eu vou trabalhar com alguma pasta do OneDrive, ele baixa a informação e aí demora. Por exemplo, vou importar 100 XML. Normalmente é um segundo para importar tudo. Mas se eu selecionar uma pasta do OneDrive, ele vai lá, vai ter que esperar baixar aqueles 100 arquivos XML para poder processar e trazer os dados para mim. Então, para mim, não dá erro, não chega a dar erro. Funciona, só que fica bem mais lenta a execução do código. No seu caso, quebra aí o negócio, né? Professor, cortou de Oi. novo, eu não consegui te escutar. E tranquilo, só falei que quando eu faço a importação dos dados pelo OneDrive, um arquivo XML, quando eu importar 100 XMLs, por exemplo, o que acontece? Sim, Ele vai baixar ainda esses 100 XMLs da internet, e isso torna a execução do meu código mais lenta. Mas eu não chega a quebrar o meu código, não chega a dar erro, entendeu? entendi. E aí ele não aceitou o OneDrive, a minha área de trabalho estava no OneDrive, eu joguei numa pasta que eu acho que ela não está sincronizada. Vamos ver se vai dar certo. Deixa aí. Vou voltar para executar. Peraí, deixa eu voltar para apresentar. De computador. Não, também tá. Ah, não. E aí, Foi tá dando... outro. Foi. Talvez tenha sido outro problema que aconteceu. Não sei se foi esse do OneDrive. Do OneDrive aconteceu também. Mas tal. Não, mas não é nome de pasta. Não sei por que que ele não está aceitando, não, professor, agora. É esse Eu do preciso OneDrive ver, mesmo. mostra aí, Vou compartilha a tela aí, mostrar. deixa eu ver o código. Executa o código, Ó, eu vou apertar, né, para poder converter. Erro em tempo de certo? Pronto, execução. agora clique em depurar. Depurar. Pronto. Agora passa o mouse ali no... Ah, cara, eu já sei o que foi. Porque é o seguinte, você trocou o nome do arquivo antes de abrir ele. Olha lá, ó. Arc igual xworkbook.pf, extrato bancário.xml. Você tem que fazer depois que você já abriu o arquivo XML, sacou? Não, não entendi, desculpa. Pronto. Tá na linha amarela ali, tá? Certo, aham. Essa linha amarela em cima, você está trocando a extensão do arquivo para XML. E depois você está pedindo para abrir um arquivo que não existe ainda, porque você ainda não exportou o XML. Sim, Entendeu? Então, o que, é que você vai fazer? Você vai pegar essa linha de cima em arc, igual, workbook e tal, vai trazer ela para baixo, porque logo em seguida você está abrindo um arquivo TXT. Um arquivo TXT que você falou que agora é XML, extrato bancário. Não, essa linha não, a de cima. Deixa essa linha de tava, essa de cima, essa aí. Você está trocando o nome, o endereço do arquivo ali, entendeu? entendi. Só. Mas por que que ele funcionou da outra vez? Eu acho que provavelmente você não tinha você não tinha feito isso ainda. Coloque ele embaixo aí. Aí. Ou o que pode ter acontecido é você já ter esse extrato criado. E aí, como o arquivo existe, ele tenta importar. Mas qual é o ponto ali? Você está importando um arquivo FX, né? Não sei se é um TXT, o FX, a extensão FX,
E aí você está trocando de OFX para XML. É como se você tivesse trocado. Você pegou lá o endereço do arquivo, o OFX que você vai abrir, só que antes de abrir, você trocou para XML. Aí falou, agora abre o XML aí. Aí não vai, ó, aquilo nem existe. Como é que eu vou abrir um negócio que não existe? Sacou? Meio confuso para mim, mas Ó, vamos que eu. vamos lá. Aqui, ó, o nome do arquivo, OFX. Aí qual é a próxima linha? Abrir o arquivo OFX, certo? Uhum. Você pegou o endereço do arquivo, depois abriu o arquivo. Só que, entre você pegar o endereço do arquivo e você abrir o arquivo, você adicionou uma linha, que foi essa que a gente tirou agora. Nessa linha, você disse assim, ó, arc não é o variável com o endereço do arquivo OFX. Sim. Você pegou a variável arc e falou assim, agora não é mais esse endereço não, agora o endereço é de um arquivo XML. Você trocou o endereço. É como se eu dissesse, cara, vai lá na Pituba que eu quero que você resolva um problema para mim. E aí, antes de você sair, eu troco o destino. Agora é lá no Jardim de Alá, só que eu não te avisei. Aí Certo. você vai para o lugar errado. Chega lá, não tem nada. Aham. Entendeu? Foi Entendi. isso que aconteceu. Aí, o que é que você faz? Você traz para depois que abrir o arquivo. Então, ele vai abrir o FG. Olha lá. Observe que é a mesma variável. Arc, open arc for output. Tá vendo? Ah, não, cara. Peraí. Eu que estou viajando aqui. Você está extraindo. Ah, tá. Você está exportando. Não, você está certo. Eu que estou errado. Eu que entendi errado aqui. Eu volto aqui? Isso, peraí. Não, é isso aí. É isso mesmo. Perfeito. Esse print estava aqui ou estava para trás? Isso muda alguma coisa? Não, você tá de boa. Tá. Não, tá certo. Você pegou lá, ó. Ah, cara. Agora, você está importando, tá? Importar o OFX, beleza, para a variável OFX. Aí você troca o endereço para poder exportar, porque você estava importando os dados ali, tá certinho. Tá, então deu stop aí, Stop. lá em cima no código, dá um F5 agora. Seleciona. Você botou a extensão desse arquivo aí? Nome ou número de arquivo incorreto. Eu trabalhei esse erro já uma vez. Agora eu não estou lembrando mais do que ele se trata, do que ele trata. Onde é por aí? Tá. Faz o seguinte, vai na janela de verificação imediata, coloca interrogação, arc e dá um enter. Ah, tá lá, tá no Drive. Como é que tá? Você tá com a sincronização ativa? Uai, No Drive? na pasta que eu coloquei não era para estar assim, não. Então você deve estar selecionando a pasta errada. Faz de novo aí. Dá um Com stop. certeza eu estou selecionando a pasta errada. Mesmo eu tendo jogado para outra, eu estou selecionando errado. Dou stop, Deu né? stop. Isso, vá de novo. Executar. Por que ele aparece de vez em quando? Não, cancela isso aí. Você tem que dar tal. Não, eu estou Eu na sou pasta dentro da rotina documentos que você quer mesmo, ó. executar. É isso mesmo? Documentos. E ele está falando que eu estou pegando da outra. Tá. Bota no C da máquina, cara. Bota lá C, teste, alguma coisa assim. Ainda tá Tá pegando lá falando. do Drive. Mas não era para estar, não. Realmente eu peguei do lugar correto. Deixa eu. Troca o endereço. Vou trocar. É porque pode ser que você tenha colocado até, inclusive, até essa pasta, inclusive, dentro do Drive, né? Joga ela no C. Vai lá no C da máquina, cria uma pastinha, tá lá, teste, qualquer coisa, e puxa de lá. Jogar. Eu Não, fui no C da máquina e tô você tentando mesmo. mandar pra cá e tá falando que não pode. Peraí. Não, você vai pedir permissão, né? Vai lá no C. No botão direito, vai ser para criar uma pasta. Ah, Aí, nem pediu pronto. nada, não. Só deu aviso Bota, mesmo. bota Ctrl Shift. Bota Ctrl Shift N aí, para criar uma pasta nova. Eu acho que se você for aí também vai dar erro. Testa aí pra você ver. Normalmente, quando eu coloco o arquivo na raiz do C, ele não Não posso importa. colocar. X. Legal. Joga o arquivo aí dentro. Continuar. Agora vamos ver. Vai no C. Não, você ainda está lá na mesma pasta. Fim. Continua lá, hein? Não, você ainda tá não, você ainda está na mesma pasta. Você não trocou de pasta. Você tem que navegar até lá. Desculpa. Tranquilo. Vai lá no C. Acer. OFX. X. Agora eu troquei. Depurar. Bote aí agora em Arc. Cara, você deve ter definido dentro dessa rotina de importar FX o endereço do arquivo. Olha lá para ver.
Vai lá em utilitários. Você lembra de ter definido, colocado fixo o endereço do arquivo em algum momento? O endereço como uma variante aqui, portal fx, endereço has variant. Volte lá na rotina. O que está acontecendo é o seguinte, você está trocando o endereço do arquivo, até o C da sua máquina está no OneDrive também? Não, acho que não. Deixa eu deletar essa pasta daqui. Não, delete não, deixa ela aí. Tá, Faz o seguinte, fecha a sua automação e abre de novo. Fecha tudo que tiver de Excel aberto aí, abre de novo. tá. Agora executa de novo. É louco. Quer comandar a planilha para dar uma olhadinha aqui? Sim, mano, claro. Beleza, já chegou tudo aqui. Deixa eu criar uma pastinha para você. Olha lá, foi. Deve ser alguma coisa com o OneDrive aí que você tem, cara. Tá aqui o arquivo. Não tô entendendo porque tem uma punhada de pasta que não é sincronizada e essa do C com certeza não Ó, é. tá vendo? Tá ok. Passei rapidinho aqui, acho que não vai dar, não deu para ninguém ver nada, não. Então, ó, tá funcionando, cara. A sua rotina tá ok. Agora, o problema é alguma coisa aí no seu computador, que você vai precisar descobrir o que é. Alguma coisa relacionada ao OneDrive. Parece que, de alguma forma, ele está convertendo o endereço que você está gerando para uma URL do OneDrive. Mas você falou que conseguiu resolver isso, não foi? Uai, eu só botei esse arquivo aí, OFX, numa pasta que não era sincronizada, como eu tentei fazer agora o C2 pontos, que era para ter dado certo, e deu certo, e converteu. Entendi. Eu eu não fiz nada no código, né, para poder resolver esse problema. Eu resolvi isso no local onde a pasta, onde o do arquivo estava. Sim. A automação em si não tem nenhum problema. Tá tudo certo com ela. Tá funcionando direitinho aqui, gerou um arquivo XML, sem problema nenhum. Agora que você precisa descobrir, às vezes o computador é isso mesmo, cara, dá uns bugs muito loucos aí. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma automação, bem quando eu estava descobrindo esse processo de importar os dados do SPED para dentro do Excel e tal, e ele só estava importando, tipo, metade do arquivo. E eu, por que só está importando metade do arquivo? Olhei, virei, mexi, subi, desci e tal. Nada de resolver o negócio. Aí eu fechei o arquivo, abri de novo, executei, nada. Aí eu peguei o código, copiei, criei uma nova planilha, colei lá, executei, funcionou normal. Às vezes tá com algum bug dentro do que eu estou fazendo aqui agora, né? Quando desligar o computador, ligar de novo, vai dar certo. Pode ser que seja. Aí você faz esse teste e aí você me diz se deu certo. Sim. E aí, professor, a única coisa que a gente fez no meu código foi simplificar ele tirando aquela trema, né, que eu tinha colocado. Isso, foi a única coisa que precisou fazer. O restante tá. Mas Beleza, não né? estava errado também, né? Só Não, simplificou mesmo para poder deixar o código mais limpo, né? perfeito, exatamente. Não tinha nada de errado, fundamentalmente errado nele. E o código tá corretinho. Tá, a única coisa que eu imaginei foi que talvez em algum ponto eu tivesse esquecido o endereço fixo de um arquivo. Mas como eu importei na minha máquina e testei e funcionou, essa hipótese está descartada. O caminho não está vinculado ao OneDrive, então, provavelmente porque funcionou na sua, né? Isso, não tá. Com certeza não. É alguma coisa no seu computador ou alguma coisa aí na sua... Provavelmente alguma coisa do Windows. Não sei dizer o quê. Não, Um dos beleza. mistérios inexplicáveis da informática. Eu vou tentar de novo em outro momento para poder fazer a conversão, mas eu já consegui fazer essa conversão. Saiu um arquivinho XML muito bonitinho, assim, com o FX começando, FX fechando lá no final, tudo certinho. Nessa mesma máquina? Nessa mesma máquina, desse mesmo Então, jeito, provavelmente se você reiniciar, deve resolver. provavelmente. E eu te pedi duas coisas. A live que você fez, lá que você falou que compartilhou ela, se puder Já mandar mandei. no WhatsApp. Já te mandei. Mandou? Ah, é porque depois eu fui compartilhando com você a. Não, mandou? No WhatsApp? Mandei? Acho que será que eu mandei para a pessoa errada? Acho que foi para outro Guilherme. Acho que deve ter mandado para a pessoa errada. Mas eu mando sim. Eu mando para você, eu já vou ver aqui. E mesmo você Qual passando foi? rapidinho, se você puder botar esse borrão aí no arquivo na hora do vídeo, eu agradeço, porque às vezes pausa dá zoom, né? Não tem Sim. nada demais, não é nada. Mas só de ser de um cliente, né? E ser dado sensível, eu acho que vale, por favor. Tranquilo, tranquilo. Eu peço para o editor colocar, para ficar tranquilo. Beleza, então. Então, ótimo. Obrigado por ter confirmado meu código aí. E eu espero conseguir, com a sua live, fazer o XML em Excel aí rapidamente. Lá conseguiu. O FX foi mais difícil. O XML vai ser bem mais fácil, você vai ver.
Não, ótimo, bom demais. Gratidão, boa noite para você. Valeu, professor. Fica com Deus. Tchau, tchau.